Olá, eu sou a Mari Almeida e esse é o nosso Papo Sério com Mari Almeida de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por ter cada um de vocês aqui. Desde já, eu já quero pedir para que você deixe o seu like, que comente aqui no vídeo para dar mais engajamento e ajudar o canal e, claro, compartilhar também para que a gente possa aí acessar outras pessoas com as nossas informações. Se você está gostando do canal e deseja contribuir, é uma forma gratuita de você nos apoiar e fazer com que a gente cresça junto nesse processo. Cada esclarecimento, cada informação que está fazendo sentido para você, pode fazer também sentido para outra pessoa e eu conto com vocês. Combinado? Oi, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo nesse sábado. Então vem comigo. Pois é o mês do confronto dentro da Aliança Divergente e estamos indo com tudo. Como aliada, estou fazendo a minha parte, que é para isso que eu estou. E desse fim de semana, nas especializações, nos encontros de reforço que a gente tem, a gente vai aprendendo cada vez mais. Não precisa ser fácil, só precisa ter e tem que ser feito. E é bem isso. E o Elton nos faz uma pergunta, assim, ó, daquelas. De 0 a 10, quanto você considera bom em lidar com confrontos? Eu, particularmente, por ser mãe solo, ter que ser, né, a guerreira, então eu tenho uma certa facilidade. Eu diria que eu teria em torno de 7 a 8. Só que o confronto, ele tem uma diversa lista. Dificuldade, a sua realidade, as pessoas, seu salário. E temos os principais, que são os padrões controladores que nos impedem de alcançar, de realizar e fazer ser aquilo que nós realmente gostaríamos de ser. Mas o mais interessante é que, por exemplo, ele pergunta qual que é a sua maior dificuldade hoje de confrontar? E a minha, ela está sendo confrontar a necessidade de sempre ter que fazer o papel dos pais dos meus filhos. Porque eu decidi que eu não vou carregar um peso e uma responsabilidade que não é minha. Eu sou mãe e é isso que eu vou ser na vida dos meus filhos. Como meus filhos sabem que os pais não fazem e não esperam, não confiam, né? Eles não vão confrontar os pais deles para fazer. Eles confrontam quem? Eles vão exigir de quem que faça aquilo? Sim, de mim. Até porque eu sempre fiz. Então, cabe agora, nesse confronto, eles esclarecerem que eles é que precisam aprender. Então, eles vão ter que ter clareza que as coisas vão mudar, porque eu estou confrontando um novo padrão, que são os padrões controladores que a Aliança Divergente sempre traz para nós. Quais são os padrões? Eles, naquele padrão meio que vingador, vamos se dizer assim, de cobrar, de exigir, de punir a mãe aqui pela ausência daquele pai que não é presente, que não faz, como se eu tivesse o dever de fazer tudo isso, e a mãe no padrão controlador narcisista, onde ela se anula pelo filho, onde ela vai lá, deixa de fazer por ela para priorizar aquele filho que está em sofrimento, que já não sabe mais o que fazer nessa situação. E assim, a realidade dele é que ele precisa sim confrontar a ausência paterna. Como ele vai lidar com isso diante a vida? Eu não vou estar sendo pai e mãe e nem devo, por ser mãe. Então imagina como esse confronto. Outra coisa interessante é, existe o tom correto, né, para esse confronto e os momentos, né, porque às vezes nem sempre o momento é certo, ou como é que eu posso falar, a conversa ela é até certa, só que de um jeito errado, como você fala, às vezes nem sempre é o que você fala, mas também como você fala, mas tudo isso, diante do confronto, é para minimizar, né, as quebras, porque tudo isso vai gerar quebras de padrão, né? Para você ter uma vida diferente, as coisas precisam mudar. E existe uma resistência a essa mudança. Ninguém quer sair da zona de conforto. E principalmente quando a gente está vivendo nessa situação como a minha, não sei vocês aí, mãe, que somos a que faz tudo, as heroínas, as guerreiras, né? E deixamos, nos anulamos, não vivemos, não fazemos o nosso exponencial, o melhor que a gente pode fazer até por nós mesmos. Quando nós estamos nessa fase, eu procuro sempre olhar para os meus filhos, principalmente que eles estão nessas fases mais adultas, né, gente? De crescer,
de se autorresponsabilizar e não mais ficar terceirizando as responsabilidades que são deles. Então, assim, eu procuro ter um momento, um ambiente, um combinado, coisas que a aliança trouxe que foi sensacional, que é o quê? A inteligência relacional, que são os limites claros, regras estabelecidas para que você tenha um vínculo saudável. Porque senão o outro vai ter tudo de você na relação e você não vai estar saudável, porque você vai estar se doando demais em desequilíbrio. E nesse contexto, eu sempre venho dando, explicando, demonstrando, mas não quer dizer que não vai ter dificuldades, que não vai ter desavenças, que não vai ter atritos e que não vai ter que impor limite, um basta, um chega, parou por aqui, apertar um botão vermelho e dar espaço para que essa pessoa ela começa a perceber, a ter clareza das suas intenções, o que está acontecendo, refletir também, ou o que deixou de fazer, né? Para que ela ponha na balança e possa ter uma oportunidade de, né, mudar a postura. Porque quando você vai para um confronto, você tem que entender que você está fazendo uma realidade, você está confrontando uma realidade com o intuito de mudar ela. Então, se você vai mudar, você tem que dar espaço para que essa pessoa possa digerir, né, o que está acontecendo, refletir sobre e ver qual é a postura que essa pessoa vai mudar para então você se definir o que vai ser feito de fato. Então, assim, é como o Ramon também fala, né? Quando a gente olha para o confronto, cara, às vezes é uma onda que a gente sabe, cara, que ou você surfa ou você se afoga. É preciso encarar essa onda, não tem jeito. Então, eu vou falar aqui para vocês como eu estou encarando os meus confrontos. Primeiro, a partir do momento que eu defini o que eu quero, o que eu vou mudar, o que eu sei que eu não aceito mais na minha vida e não quero mais para minha vida, a vida ela é justa, então ela vai trazer o quê? Acontecimento. Você ora para Deus, você pede dinheiro, você pede o que for para Deus, ele não vai te trazer essa coisa materializada. Ele vai te trazer trabalho, ele vai te trazer oportunidade, contatos, você faz a sua parte. Então, vamos dizer, os acontecimentos também vêm para a gente quebrar esses padrões controladores que estão nos aprisionando e impedindo de realizar o quê? A vida que eu quero ter, que é ser mãe. Não é ser pai e mãe dos meus filhos, aonde eu fico sobrecarregada, aonde eu acabo sendo desgastada e machucada também, porque eu não tenho esse dever e nem que carregar isso. Não é minha função. E mais, quanto mais eu fizer esse papel, menos os pais vão se sentir responsáveis, eles vão desdenhar, eles vão desacreditar, eles vão julgar, exigir que eu ainda faço melhor, porque, né, nunca é bom o bastante. E essas crianças, ou os filhos, no meu caso, que já são adolescentes, quase adultos, eles vão fazer o quê? Cobrar. Você sempre fez, por que agora você vai parar de fazer? Eles vão achar que eles eu não tenho esse direito e vão querer dizer que me cobrar. Então, aí vai entrar lá nos perfis controladores que a Aliança Divergente traz pra gente. Às vezes eles vão se colocar numa condição de vítima intencional, do perfil narcisista, do perfil vingador. E tomar cuidado para que eu não me coloque nesses perfis controladores e paralisando, né, os meus objetivos, o propósito e inclusive o que esse confronto tem, qual é o resultado, né? Não gerar expectativas demais sobre o outro. Até porque, ao gerar essa expectativa do outro, a gente tem não dá, tá? O padrão é para ser quebrado. É possível que ambos nesses confrontos quebrem o padrão junto? Só se o outro quiser. O mais importante e relevante é eu saber que esse padrão para ser quebrado é o meu. É olhar para o meu, eu quebrar o meu padrão. Qual é o meu padrão numa situação dessa? Eu sempre me anulo, eu sempre deixo de lado, eu sempre coloco eles como a prioridade, vou lá, faço tudo bonitinho. Por quê? Porque mãe e pai é isso. Mas não. Porque eles estão na fase de fazer, de aprender a prover, de serem homens, principalmente que são garotos, né? São rapazes. Então, se eu ficar fazendo por eles, vão ser bebês, eternos bebês. Não criei meus filhos para isso, eu criei eles para o mundo. Então, o meu padrão de me anular chegou a hora do meu momento da euforia. É claro que eles vão ter que levar um tempo para processar essa mudança, para eles encarar elas e ver isso como positivo
E até porque eles também vão precisar nessa escada, né, da maturidade, o afeto, o reconhecimento, a recompensa, qual é o propósito na vida deles. Vão vir questionamentos que eles precisam ter nos acontecimentos da vida deles, um mérito deles, porque senão sempre vão ficar escondidos atrás do pai e da mãe. E não é para isso que eu crio meus filhos. Eles têm uma identidade, então que eles afloresçam essa identidade. Mas não quer dizer que vai ser fácil. E não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Então, ele vai... A situação desse confronto vai levar um determinado momento para cair a ficha de que realmente as coisas mudaram, né? Do que a pessoa tem que digerir e falar, peraí, não tá dando certo, é as mesmas perguntas, o mesmo comportamento, é as mesmas respostas. E o que você vai fazer com isso? E nessas tratativas, é sempre importante e relevante você estar preparado para o sim, para o não, para aquilo que você quer ou o que você não quer. E mais do que tudo, separar, né, fazer uma boa separação aí do fato, da sensação e da intenção. Tanto sua quanto da outra pessoa. Porque o seu momento não pode ser o mesmo momento que talvez aquela outra pessoa. Quando você está falando de uma quebra de padrão, como a qual eu estou aqui colocando, definir que eu sei que eu não quero mais isso para minha vida. Então, eu tenho que confrontar e estar disposto que o outro não esteja preparado para aquilo. E que ele não vai ser mil maravilhas para fazer esse processo, né? Dessa mudança. E dá tempo para que essa pessoa perceba que ela não tem essa opção de dizer ou mudar isso. Ela vai ter que entender e compreender que de agora em diante que esse será o novo ritmo que a banda vai tocar. E lógico que nesse descompasso, você está querendo quebrar padrão, você está disposto, o outro não. O que você vai fazer com isso? Com o padrão do outro? Dele ser assim. Os limites claros, as regras estabelecidas e até que a pessoa entenda e se eduque a esse seu novo. Ou ela vai permanecer na sua vida ou ela vai se retirar. E é natural, isso a gente tem muito medo, porque quando a gente tá falando dos nossos filhos, né, a gente fala, cara, como assim? Até o dia que ele entender que foi desnecessário, até o dia dele entender que era controlador, era nada mais do que uma manipulação, e acordar no tempo dele. Você fez a sua parte, você está progredindo, você está mudando e você está caminhando para a vida que você quer, e não se prendendo. E aí é claro que você fazendo essas definições, né, dentro da relação, porque o que mais traz problemas é a falta de definição. Por exemplo, eu sou a mãe e você é o filho. O seu lugar de filho é assim e o meu lugar de mãe é assim. Eu não preciso gritar, não preciso berrar, não preciso ficar falando palavrão nem nada, mas eu vou falar e você vai ouvir. Eu vou impor os limites do que eu aceito ou não aceito dentro da relação, dentro da minha casa, e você vai dizer se você concorda ou não. Se você não concorda, e a porta da rua é serventia da casa, né, gente? Porque não, né, na casa dos pais a gente sempre soube que é assim. Mas é muito importante que fique muito claro a definição dessa relação, para você, além de definir papel de cada um, poder entender cada um quais os seus limites, que estejam muito claros os limites e as regras dessa relação muito bem estabelecidas. Por que eu falo sobre a questão de ser claro, né? Existe uma primícia, né, dentro da aliança que o Ramon sempre traz pra gente, que é quem supõe perde. Então, se você acha que sabe, mas a outra pessoa não falou, não foi claro, direto, então não diga que você sabe. Eu acho. É muito mais importante você se posicionar dessa maneira para você se educar que quem supõe perde. Se eu estou achando, eu preciso saber. Então, pergunte, direcione, porque esses limites dentro da relação e todas essas clarezas, elas são extremamente importantes e relevantes para que você consiga fazer o quê? Dar o próximo passo. Porque você vai ter que olhar para o seu plano. Porque é através do seu plano que vai conduzir sua postura, o que você vai fazer, como você vai agir dia após dia. E é óbvio que não vai ser fácil. E por que não é fácil, gente? Porque o plano,
Ele é quem guia as nossas decisões, as nossas relações, ele é quem vai definir os limites claros também, porque você já não é mais uma pessoa, você mudou agora. E assim, os nossos planos, ele com o tempo muda. Eu já quis muito uma vida, umas roupas que hoje eu não usaria. Então, a gente também tem que entender que existem os combinados vencidos, né? Com você mesmo, para com as outras pessoas, e que você está vivendo esse combinado vencido e que ele já é como se você vestisse uma roupa que não te serve mais e carregando ela consigo. Então, o plano ele te guia porque ele te traz essa clareza, porque o que você quer tá condizente, né? Você está aí alcançando, você está andando em direção, ou se isso que você pôs ali nesse plano, né? Que a gente tem um plano imperfeito, porque todo ano a gente vai para o plano perfeito para ajustá-lo. E como somos pessoas que mudamos, consequentemente os planos também mudam, né? E justamente por isso que o nosso plano ele é imperfeito e ele precisa ser revisto pelo menos uma vez por ano. E aí você vai atualizando o que? Suas vontades, seus motivos, seus objetivos. Para que você quer aquilo? Por que você quer aquilo? Você quer mesmo isso ou você já não quer mais? Então, nessa revisão, ela é extremamente importante. E sem falar, gente, que o confronto, ele não tem essa questão de quem sai é vitorioso, quem tem razão. Eu sempre pergunto para os meus filhos, vocês querem ser felizes ou querem ter razão? Porque muitas vezes a derrota de uma situação faz o teu plano seguir. Então é isso que a gente fala, o que nos guia é o plano, o que você quer com aquilo. E às vezes não é você sair vitorioso, é que vai ter o resultado que você precisa. O que fica fácil? De você avaliar se você nesse confronto, nessa discussão, você está tentando vencer, sair vitorioso, ou se você está tentando avançar no seu plano, porque tudo isso vai fazer diferença. Quando você faz essa pergunta no meio dessa confronto e discussão, você vai olhar para o teu plano, ele vai te mover. Tem outra coisa que o Elton trouxe pra gente no encontro de reforço, e que ele fala pra gente como a persuasão no meio da discussão, ou seja, você pode convencer a pessoa querendo sair vitorioso, né, sozinho, ou você pode vencer com a pessoa. Então, no final das contas, o importante é que nesse confronto ambos saiam vitoriosos, porque é muito melhor você vencer com a pessoa do que ser o vitorioso, concordam? E agora eu tenho que dizer, tudo muda quando alguma coisa muda. Então, gente, o mais importante é lembrar, não é no imediatismo, não é naquela hora. Quando você tá num confronto, a pessoa vai ter um tempo, vai ter uma atitude, uma reação, e também você, após aquela, você vai ter que saber dar o tempo dela ver o que foi que, né, foi... Às vezes as pessoas são muito impulsivas, né? Tem isso nas nossas relações, e você ainda está estabelecendo esses limites, então você sabe que essa pessoa vai precisar de um tempo para reconhecer o quê? Que ela foi impulsiva novamente. E dizer para ela que ela vai ter que fazer as mudanças. Leva um tempo, não dá para a gente querer que isso seja da noite para o dia. E olha para o plano. Você só vai entender nas execuções, na hora que você vai para a vida. Então não adianta você querer se bloquear de viver. É extremamente relevante você entender que a vida, ela não acontece assim. Você está se tornando uma nova pessoa, é uma nova postura, você também está quebrando o padrão, tudo está mudando para se encaixar. Se privar de viver, deixar de ir para a vida, você só está se bloqueando de fazer as coisas acontecer. E vai ficar no ciclo repetitivo. A sua vida vai ter os acontecimentos do mais do mesmo. Porque a vida não para, ela sempre está em movimento. E aí você fala, por que os mesmos resultados? Por que as mesmas brigas? Por que as mesmas coisas? Por que nada muda? Porque tudo muda quando uma coisa muda. Se você já está mudando, se você já está melhorando, se aperfeiçoando e aprendendo melhor ainda. Então, gente, muito obrigada. Esse foi o Papo Sério com Mari Almeida. Obrigada por ter vocês aqui. Curte, comenta e compartilha.